Olá gente, tudo bem? Eu sou a Nini do Estante da Nini e hoje, quarta-feira, eu vim aqui para gravar o vídeo da quinta, que vai ao ar na quinta-feira no blog. E toda quinta é a vídeo resenha. O livro escolhido essa semana foi Um Olhar de Amor, da Bella Andre, lançado pela Novo Conceito. Esse é o primeiro livro da Novo Conceito que segue a tendência do romance erótico. E diferente do que eu imaginei, eu gostei bastante do livro. Especialmente por não ser um gênero que eu tenho hábito de ler, não por preconceito ou coisa do tipo, mas porque na hora de comprar livros eu sempre optei por outros gêneros e não pelos romances eróticos ou os romances de banca. Eu queria deixar também dois links aqui pra vocês, eu vou deixar aqui do ladinho. Um link é do vídeo da Pá, do blog Livros e Fuxicos, que também é sobre um olhar de amor. Por que eu tô deixando o link da Pá? A Pá, ela tem o hábito, né, ela gosta de ler romances de banca e romances históricos, ela também já leu 50 Tons de Cinza. Então ela apresenta na resenha dela pontos bem pertinentes e eu acredito que sejam dúvidas de muitos leitores em relação a um olhar de amor, se aproxima ou não de romances de banca, como é a parte do erotismo, se aproxima também ou não, é mais pro lado de 50 Tons de Cinza, enfim. E também vou deixar o link da Ju, do Livros e Blá Blá Blá, que postou a resenha dela também, eu acho que foi hoje. E por quê? Porque a Ju, como eu, não tem o hábito de ler livros eróticos, mas por outros motivos. Também porque tem preferências por outros gêneros, mas ela vai explicar na resenha dela o ponto de vista. O fato é que nós três, tá, e muitas pessoas, tá, esse livro tá tendo um feedback muito positivo dos leitores, não só dos blogueiros, mas dos leitores em geral, que já tiveram a oportunidade de pegar ele para ler, e assim que chegou eu peguei também, porque esse livro tem vários pontos positivos. Por exemplo, a narrativa da autora Bella Andre é muito boa, é muito fluida, é muito gostosa de se ler. Você passa página, quando você vê, você já está no finalzinho do livro. Para mim, esse foi o primeiro ponto que me conquistou da história. Segundo, os personagens são adultos. O Chase tem 32 anos e a Chloe 30. Então os dilemas pelas quais eles passam, as dúvidas, as incertezas são diferentes dos livros jovens adultos que a maioria de nós está acostumada a ler. Então é um outro tipo de percepção do leitor. Terceiro, a autora escreve cenas eróticas explícitas, cenas de sexo explícitas. É um livro muito plausível. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o que está escrito aqui, se você tem uma vida sexual ativa, se você não tem preconceitos ou qualquer tipo como é que eu vou dizer? Se você não tem nenhum tabu em relação ao sexo, se você pratica sexo regularmente e aproveita o sexo como um ato positivo, quer dizer, se você faz realmente sexo por prazer, você vai achar tudo que está escrito aqui muito interessante. Um ponto que fica evidente logo no início da narrativa é a atração imediata dos dois personagens, e a Bella Andre escreve isso muito bem, que é para deixar claro para o leitor o que está acontecendo entre eles. Eles se encontram numa situação bem complicada. A Chloe acabou de bater o carro dela, ela tem um mistério, ela prefere esconder inicialmente o que está acontecendo na vida dela, quais são os problemas. E aí na hora que eles se veem a primeira vez, a autora já escreve aquela cena de tensão sexual imediata entre os dois personagens através da observação de um e outro. Não só fisicamente, mas de como age, os trejeitos, o olhar. Então é muito bacana isso. Sem dúvida, na questão de narrativa, a parte de observação dos personagens, a Bella Andre desenvolveu muito bem. Eu li só um romance de banca e eu achei a narrativa muito parecida, até por isso eu queria deixar o vídeo da Pá, porque ela também notou essa semelhança, e como ela tem o hábito de ler romances de banca, foi bem interessante assistir o vídeo dela e perceber que esse livro poderia ser tranquilamente um romance de banca, mas ele está em formato de livraria, porque a narrativa se aproxima muito disso. Quais são os poréns desse livro? Tem um porém só, do meu ponto de vista como leitora e como primeira experiência. Segunda, né? Vamos contar o romance de banca também como
erótico. Por quê? Toda a situação entre a Chloe e o Chase acontece entre 2 e 3 dias. Então, pelo que eu entendi do vídeo da Pam, isso é mais comum nos romances de banca, realmente aquele amor fulminante, aquela paixão, aquele tesão que desperta todos os sentimentos dos personagens. Eu tive um pouco de dificuldade em aceitar esse romance tão imediato entre os personagens, mas se você tem o hábito de ler livros em que isso acontece, você não vai estranhar. A edição da Novo Conceito tá com uma boa revisão, tá? Encontrei poucos erros. Meu único porém em relação a isso é com a capa. Eu não gostei da capa. Não, eu vou corrigir. Eu gostei da estética da capa, eu não gostei da foto da capa. Por quê? Porque o Chase tem 32 anos, a Chloe tem 30. Eu olho pra esses dois personagens aqui, eu vejo eles com, sei lá, 20 no máximo. E não é exatamente esse olhar que eu imaginava da Chloe pro Chase. Era um olhar de paixão, de amor, de descoberta. É um olhar difícil de transcrever com palavras, mas eu achei esse olhar da capa do livro um olhar de muito assim, ele é um deus, eu preciso desse homem na minha vida. E não é bem assim, porque o Chase também sente isso em relação a Chloe. Ele quer aquela mulher na vida dele, não é só uma coisa da personagem feminina em relação ao personagem masculino. No geral, é uma leitura que eu indico. Se você tem curiosidade, como eu falei, eu não tenho o hábito de ler livros do gênero, então só posso indicar esse mesmo. Eu acho que se você tem curiosidade, você não tem tabus em falar, em fazer sexo, em tudo, e tem curiosidade em ver como as autoras estão colocando isso nas histórias, eu indico sim Um Olhar de Amor. Eu acho que, enfim, as minhas considerações gerais sobre o livro são essas. Já tem várias resenhas em blogs, no Scoob e pelo mundo afora da internet aí que você pode ver. Assiste o vídeo da Pá, lê também lá a resenha da Ju. Você vai ver pontos de vista diferentes, mas com uma avaliação final muito parecida com a minha. Eu acho que é meio unânime esse sentimento, especialmente pra mim que tô começando a conhecer esse gênero. Um Olhar de Amor é o primeiro livro da coleção The Sullivans, que é sobre os 8 irmãos Sullivan. Tá? Começa com Chase, que é um irmão ali no meio dos 8. E o próximo livro é do Marcos, que aparece com uma certa frequência nesse livro. Eu tô bem curiosa, eu gostei bastante de Um Olhar de Amor. A minha nota final para ele lá no Scoob foi 4 estrelas. Então, eu indico a leitura assim. Se você tá com curiosidade de conhecer alguma coisa do gênero e ainda não definiu, acha que, por exemplo, Toda Sua, os 50 Tons de Cinza vai ser muito pesado, aposta em Um Olhar de Amor, porque esse livro é muito, muito, muito romântico. Tá? Eu diria, inclusive, que ele é mais romântico que erótico, mas os dois pontos andam muito juntos nessa história. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ver o post completo lá no blog amanhã, se você está assistindo quarta-feira no YouTube. E se você está assistindo a partir de quinta, é só clicar no link aqui embaixo, assim como todas as outras redes do blog também estão no box de informação. Por hoje é isso, eu volto sábado com as novidades e terça-feira que vem eu já tenho o vídeo das leituras do mês. Um beijo e até mais!